Portanto, prossigamos no assunto em que prosperidade é dom de Deus e que a vontade de Deus é que venhamos prosperar e tenhamos uma vida abundante e que possamos usufruir de todos os benefícios que Ele criou para nós e nos concedeu a fim de que possamos desfrutar. Então aprendemos até agora que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça para poder usufruir de tudo aquilo que foi criado por Deus. Nós podemos ver que todas as coisas foram criadas por Deus. Então, se elas foram criadas por Deus, elas foram criadas para nós, para que nós possamos desfrutar de todas elas. Então nós aprendemos que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é para ficar de braços cruzados, tem que ir após, tem que ir atrás. Nós aprendemos que o reino de Deus é constituído de leis, de regras, de disciplina, e que nós temos que obedecê-las. Nós temos que nos encaixar nos seus mandamentos, nos seus estatutos e colocá-los em prática a fim de que a nossa vida venha frutificar. Aprendermos de acordo com a vontade de Deus e colocar em prática. Falamos de Tessalonicenses, de que o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Todas as nossas necessidades Ele irá suprir, ou seja, em glória aqui na glória, onde o olho não viu e as coisas que não subiu ao coração, como está escrito em Coríntios. Na glória nós não sabemos como vai ser. A única coisa que nós sabemos é que lá nós não vamos nos conhecer, que lá nós viveremos num corpo glorificado, que lá seremos semelhantes aos anjos, que lá não existirá sexo, não existirá feminino nem masculino, lá nós seremos semelhantes aos anjos e viveremos em um corpo glorificado. Lá não casam-se nem se dá em casamento. É o que a palavra de Deus diz. Do demais, o que nós inventar de como será lá, é tudo balela. Porque todos que morreram até o dia de hoje, eles estão dormindo. Que a palavra de Deus diz que chegará o dia em que ouviremos a voz do Senhor. Aqueles que estiverem mortos ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão. Ressuscitar é tornar a dar vida, é voltar à vida. Portanto, todo aquele que morreu ainda está morto, ele está em um estado de dormência, ele está adormecido. E chegará o dia que ele ouvirá a voz do Senhor e ressuscitará. Porém, já estará tudo definido. Os que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai. Os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, maldito. O tempo da salvação é agora. O tempo de usufruirmos das bênçãos de Deus é agora. Então a palavra salvação, se nós formos falar com certos líderes religiosos, eles vão dizer, não, perdão, não, salvação é uma coisa, prosperidade, teologia disso, daquilo é outra. Não, de maneira nenhuma. Se o Deus que pode nos salvar e nos levar para o céu, tem poder para nos salvar, fazer com que venhamos ressuscitar dos mortos e irmos usufruir de uma vida no reino dos céus, não pode abrir portas para que possamos ser curados, para que possamos prosperar, para que possamos ser libertos, para que possamos ser felizes? Então esse Deus faz o mais difícil. Tem poder para salvar a alma e não tem poder para edificar a vida. Não é o que a palavra de Deus diz. Diz que nós temos que ter uma vida em abundante. Então nós precisamos o quê? Usufruir do reino de Deus. Descobrir suas leis, seus estatutos e colocá-los em prática. E para colocá-los em prática nós precisamos que aprender. É como um manual de instrução. Se pegarmos o manual de instrução e não montarmos, por exemplo, vamos adquirir um produto. Compramos e vem ali com certificado de garantia e manual de instrução. Nós deixamos o manual de instrução de lado e vamos montar pelo nosso próprio intelecto. Provavelmente montaremos, mas poderemos ocasionar erros, ocorrerem erros, montar alguma coisa invertida, errada. Por quê? Porque simplesmente nós deixamos o manual de instrução de lado. A vida do cristão é a mesma coisa. Precisamos pegar o manual de instrução, que é a palavra do Senhor, e colocar em prática.
colocar em prática a fim de que venhamos usufruir dos benefícios trazidos por ela. Então falávamos que Deus vai suprir, é agora. Deus vai suprir a falta de emprego. Você quer prosperar? A riqueza é dom de Deus. Deus quer que todos nós tenhamos uma vida abundante. Então, cabe a você fazer a sua parte primeiro no campo espiritual, porque se a bênção se materializar, ela tem que estar no campo espiritual. Eu falava que nós não podemos confundir a bênção da plenitude da palavra de Deus com a bênção, entre aspas, que é a maneira de adquirir fora da palavra de Deus. Né? Muitas pessoas têm muita riqueza, muito dinheiro, né? Mas sem a presença de Deus. E essas riquezas poderão fluir, mas poderão ser desmontadas, desmoronar, pois são casas sobre areia. Não tem estabilidade da palavra de Deus. Então, para que possamos ter a verdadeira prosperidade, que é a felicidade, e também usufruir de uma vida abundante aqui, precisamos atentar para as regras do Senhor. Então, nós precisamos colocar em prática todo o versículo que fala sobre prosperidade, colocar em prática as leis que falam sobre prosperidade na palavra do Senhor e atentarmos para João 8:32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, nós precisamos andar. E como nós vamos andar se nós estivermos amarrados? Então nós precisamos estar libertos. E o único meio de libertar a nossa vida profissional ou aquilo que impede a nossa prosperidade é conhecendo a verdade, é conhecendo aquilo que diz respeito à nossa vida. Muitas vezes o que impede você de prosperar pode ser uma mágoa, pode ser um ódio no coração, um desejo de maldade. Aquilo ali está fechando as portas. Muitas vezes o que impede você de prosperar é a falta de direção. Você quer fazer algo que Deus não chamou para você. Como falei ontem, você foi chamado para ser professor, você vai crescer como professor, você vai ser feliz como professor, você vai granjear seus bens como professor, mas você quer ser comerciante. Então você foge da direção. Então você precisa deixar Deus guiar, precisa deixar Deus dirigir e agir. Porque você não vai encontrar na história nenhum vencedor que não quebrou a cara. Não vai. Todos os vencedores quebraram a cara. Todos os grandes vencedores tropeçaram. Muitas vezes foram até achincalhados, criticados, mas eles permaneceram e venceram. Por quê? Porque eles acreditaram no seu propósito. Porém, se o propósito estiver fora da vontade de Deus, ele pode frustrar. Mas se o propósito é a plena vontade de Deus, você vencerá. Pode ter certeza disso. Então é conhecendo a verdade, é fazendo com que aqueles versículos que dizem a respeito da prosperidade venham se colocar em nós, na nossa vida, para que nós possamos ser guiados e dirigidos por eles, é que iremos prosperar. Torno a dizer, prosperidade tanto financeira como a prosperidade em todos os setores da vida. Não adianta ter uma conta abundante e ser infeliz. Não adianta ter uma conta abundante e ter problemas no casamento. Não adianta ter uma conta abundante, andar de carro importado e não ter paz. Estar doente, acamado, impossibilitado, dependendo de vários medicamentos. Não. Prosperidade é um conjunto de regras. É tudo aquilo que diz respeito aos setores da nossa vida, setores da vida abençoado. Prosseguiremos.